Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a cada um de vocês, amém? Abra comigo, por favor, a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 4. Pessoal da recepção, mais uma vez, aguinha com gás. Olha só, o negócio está chique aqui. Palavra de Deus, livro de Ruth, capítulo 4. Hoje nós chegamos ao fim da nossa série de mensagens nesse pequeno livro e precioso livro das Escrituras. Eu peço a você que você mantenha a sua Bíblia aberta durante toda a exposição. Hoje nós não faremos a leitura do capítulo de uma vez só, como costumeiramente a gente faz, mas a gente vai percorrer o texto em etapas, lendo alguns versículos de cada vez. À medida que nós avançamos, nós veremos o que o Senhor tem a nos ensinar por meio desta passagem. Se você encontrou o texto, diga amém. Amém. Se você não encontrou, misericórdia. Encontraram aí? Amém. Amém? Convido você a orar comigo mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, que é viva, poderosa e suficiente, Deus. Agora, Pai, ao abrirmos as Escrituras, nós pedimos que o Teu Espírito fale conosco. Ilumina a nossa mente, confronta o nosso pecado, fortaleça a nossa fé e conforma o nosso coração à imagem de Cristo. Que ao contemplarmos essa história de redenção, a gente venha conseguir enxergar a beleza do nosso verdadeiro Redentor, Jesus Cristo. Nós oramos em nome dele, amém e amém. Meus irmãos, alguns anos atrás foi lançado um filme de guerra chamado Troia. É um filme bastante épico. Quantos aqui já assistiram? Levante uma das suas mãos aí. Olha, boa parte, que legal. Logo no início, o filme nos traz a seguinte reflexão: os homens, eles são assombrados pela vastidão da eternidade. Então nos perguntamos, as nossas ações ecoarão ao longo dos séculos? Estranhos ouvirão nossos nomes muitos depois de partirmos e se perguntarão quem éramos, quão bravemente lutamos e quão ferozmente nós amamos. Ou seja, essa ideia ela percorre toda a narrativa do filme. O desejo de construir um nome que sobreviva à própria morte. A ambição de viver, lutar e morrer de tal maneira que o seu legado permaneça por muitas gerações. Aquiles, personagem interpretado por um querido familiar meu, Brad Pitt. Não entendi a risada. Ele é movido por esse compromisso e por esse propósito. Ele deseja tornar o seu nome famoso. Ele deseja conquistar uma glória que o tempo não seja capaz de apagar. E meus irmãos, é interessante perceber que essa busca, essa expectativa e esse desejo não é algo exclusivo da literatura ou do cinema. Ela nos acompanha. Ela acompanha a humanidade como um todo, desde o princípio. Em Gênesis 11, você lembra, na conhecida história da Torre de Babel, um dos grandes objetivos e propósitos daquele povo qual que era? Façamos para nós um nome. Desde o Gênesis, o homem deseja construir para si uma fama, um legado que sobreviva o tempo. E talvez, de alguma forma, esse também seja o seu objetivo de vida. Talvez você sonhe em ser lembrado. Talvez você deseje reconhecimento, influência e sucesso. E nem sempre esse desejo sempre aparece de forma tão clara e tão explícita. Às vezes, esse desejo ele se apresenta com uma linguagem religiosa. Se você cresceu na igreja como eu, talvez você tenha ouvido falar a respeito da frase: você precisa marcar a sua geração. Você precisa deixar um legado extraordinário. Você precisa provar o seu valor por meio de conquistas grandiosas. E meus irmãos, em certa medida, é natural a gente desejar reconhecimento. O desejo e o problema é que esse desejo pode facilmente deixar de ser um anseio legítimo e se transforma em um orgulho pecaminoso. O que antes parecia saudável passa a ocupar na minha e na sua vida um lugar que pertence somente ao nosso Deus. É exatamente sobre isso que nós vamos aprender na primeira parte desse sermão, os versos de 1 a 12. Fazer do próprio nome o grande projeto da vida pode rapidamente transformá-lo em um ídolo destrutivo. Você pode ler comigo aqui na frente? Fazer do próprio nome o grande projeto da vida pode rapidamente transformá-lo em um ídolo destrutivo.
E o texto de Ruth, meus irmãos, apresenta para nós que o caminho colocado por Deus é completamente diferente do caminho proposto pelo mundo. Em resumo, nesta primeira parte, nós vamos aprender que a maneira de fazermos um nome para nós mesmos não é a gente buscar a nossa própria glória, o nosso próprio legado, mas é a gente se oferecer em serviço sacrificial ao nosso Senhor, ao nosso Redentor, aquele que tem um nome que está acima de todo o nome. E por se tratar de uma narrativa, é extremamente importante que a gente esteja minimamente situado naquilo que aconteceu até aqui. Permita-me refrescar a sua memória, a projeção vai nos ajudar com isso também. No último sermão, nós vimos o plano ousado de Noemi, um plano que poderia ter terminado em desastre, em catástrofe. No entanto, pela piedade de Ruth e pela integridade de Boaz, a história toma um rumo completamente diferente. Ao invés de vergonha, ao invés de pecado, nós temos o que aqui? Nós temos uma cena de casamento, um pedido. Ela desejava casar-se com Boaz. Ela estava decidida a isso, mas Boaz estava decidido a fazê-lo isso, mas não fazê-lo rompendo a lei do Senhor. Diferentemente de Elimeleque, ele não faria o caminho pelas suas próprias mãos. Nós observamos que havia um resgatador ainda mais próximo. Antes que Ruth pudesse agir, esse homem precisava exercer ou abrir mão do seu direito. Foi justamente isso que nós aprendemos no último sermão ao estudarmos a figura do Goel. Figura essa que nos remete ao resgatador. E é exatamente daí, meus irmãos, que a narrativa continua. Acompanhem comigo os versículos de 1 a 3 do capítulo 4. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se, exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 anciãos da cidade e disse: sentem-se aqui. Eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Observe, meu irmão, a atitude de Boaz. Na noite anterior, ele havia recebido um pedido de casamento de Ruth. Aos seus pés, Ruth lhe havia feito um apelo: estenda a tua capa sobre mim, pela tua serva, pois tu és resgatador. Em outras palavras, ela estava dizendo: você quer casar comigo? E Boaz responde positivamente. Mas ele também acrescenta algo fundamental: sim, Ruth, eu quero, mas eu vou fazer isso do jeito certo. Eu não vou romper com a lei do Senhor. Por isso, logo ao amanhecer, nós encontramos Boaz sentado na porta da cidade. Vocês se lembram do último verso do capítulo 3, a fala de Noemi? Aquele homem, se referindo a Boaz, não descansará enquanto não resolver esse caso ainda hoje. E Noemi estava absolutamente certa. Assim que o dia amanheceu, Boaz já estava no lugar onde a questão poderia ser resolvida. E a pergunta que fica para nós: por que Boaz vai justamente à porta da cidade? Naquele tempo, o portão da cidade era muito mais do que um lugar de entrada e saída. O portão da cidade era o centro da vida pública. Ou seja, ali eram realizados as negociações, os julgamentos, os acordos, os contratos. De maneira geral, decisões importantes eram tomadas e eram feitas ali. E é justamente nesse lugar que nós encontramos Boaz. Agora eu quero que você imagine comigo a cena dele sentado, esperando o momento certo de agir. Me lembra do Chaves em Acapulco? Então finalmente chega o tal do resgatador. Boaz o chama: meu amigo, venha cá, sente-se. Enquanto isso, os anciãos estão passando pelo lado. Boaz chama 10 dele e pede para que eles também se assentem. Ou seja, eles seriam as testemunhas daquela negociação. No Antigo Testamento, os anciãos, eles exerciam o papel de líderes desse povo. Esse modelo de liderança, mais tarde, mais para frente, deu início o que nós conhecemos como o ofício do presbítero. Então perceba o cuidado de Boaz. Boaz não quer que as coisas sejam resolvidas de forma precipitada. Tudo, absolutamente tudo, precisava acontecer de forma pública e transparente.
E Boaz não faz tudo isso porque ele está sendo obrigado pela lei. Não, existe algo maior movendo o seu coração. Boaz deseja servir, deseja abençoar. É alguém que está disposto a usar do seu nome, do seu legado, do seu tempo e dos seus recursos para assim cuidar de Noemi e de Ruth. E é nesse contexto que começa a conversa com um homem cujo nome nem sequer é mencionado pelo autor. A partir do verso 4, veja comigo, aí na sua Bíblia. Pensei que deveria apresentar você o assunto, na presença dos líderes do povo, e sugerir-lhe que você adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate. Se não, diga-me para que eu o saiba. Pois ninguém tem esse direito, a não ser você, depois de você, eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse, no dia em que você adquirir as terras de Noemi, adquirirá também a moabita Ruth, viúva do falecido, para preservar o nome do falecido na herança dele. Diante disso, o resgatador respondeu, agora, nesse caso, eu não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade, resgate você, eu não poderei fazê-lo. Você sabe que as melhores histórias costumam ter reviravoltas que aumentam a tensão. A nova geração chama isso de plot twist. E nesse momento da história, o senhor fulano é quem traz essa tensão à narrativa. E é interessante notar que o autor de Ruth sabia o nome desse homem, mas intencionalmente escolhe não revelar. Ele o apresenta apenas como meu amigo, uma expressão que pode facilmente ser interpretada por nós como fulano, um certo homem, aquele que estava passando por ali. E perceba, meus irmãos, não se trata de um descuido, é uma escolha deliberada, é uma escolha intencional do autor que escolhe não colocar o nome desse homem. Boaz então apresenta a situação. Senhor fulano, você se lembra de Noemi, que foi para a terra de Moabe? Então, ela retornou e agora está vendendo o campo que pertencia a Elimeleque. Muitos estudiosos entendem que não se trata aqui de uma venda definitiva da propriedade, mas que se trata da transferência do uso de direito da terra. Ou seja, você pode cultivar, você pode colher e depois ir embora. Aos olhos do senhor fulano, naquele primeiro momento, aquilo parecia um excelente negócio, algo vantajoso, porque bastaria cuidar da idosa Noemi, e considerando a idade avançada dela, daqui a pouco ela ia bater as botas, ela não poderia ter outro filho, isso significava ter novos herdeiros. Assim que Noemi morresse, a terra passaria definitivamente para esse senhor fulano. Em questões de segundos, ele faz a conta na sua cabeça, e ele percebe a grande vontade e imediatamente ele responde, opa, claro que eu vou resgatar. Mas o senhor fulano ainda não conhecia toda a responsabilidade envolvida. E com sabedoria, Boaz havia guardado uma informação muito importante. E aí ele acrescenta, senhor fulano, além de Noemi, tem também Ruth. Quem resgatar o campo deverá assumir a responsabilidade por ela e se casar com ela e assim preservar o nome do seu antigo marido. A situação muda completamente. Outro plot twist. Como diria o filósofo brasileiro Zagallo, aí sim nós fomos surpreendidos novamente. Não se tratava apenas de adquirir uma terra. O resgatador também precisava casar com Ruth e assim gerar uma descendência em nome de Malom. Ou seja, o senhor fulano teria custos para sustentar Noemi e Ruth, cultivar a terra, investir os seus recursos para preservar o nome da família de um outro. E diante disso, Boaz lhe pergunta, e aí, amigão, você ainda quer? E a resposta muda completamente. Eu não posso, pois eu colocaria em risco a minha própria herança. Resgate a você, Boaz. O senhor fulano desiste. Ele percebe que o resgate exigiria abrir mão de boa parte da sua herança e assim preservar o nome de outro. Na compreensão dele, isso significava deixar de construir o próprio nome e o próprio legado para investir no legado de outro. Mas, meus irmãos, perceba a ironia desse texto. O senhor fulano recusou o resgate porque ele queria preservar o próprio nome. No entanto, a gente nem sequer sabe o nome dele. Aquele que tenta preservar o próprio nome tem o seu nome apagado na história. Alguém completamente irrelevante na história da redenção. A gente não sabe quem ele é.
Boaz, por outro lado, estava disposto a empregar os seus recursos, o seu tempo, a sua reputação para preservar o nome de Malom e assim cuidar de Ruth e de Noemi. E justamente por isso o seu nome permaneceu. Hoje, meus irmãos, há cerca de 3.000 anos depois dessa história, nós estamos lembrando de Boaz como um homem honrado por todas as gerações. Minha avó dizia: vigie, crente, vigia, meu filho. Não faça do seu nome aquilo que Deus nunca quis que ele fosse. O nosso chamado, meus irmãos, não é construir a nossa própria glória. O nosso chamado é gastarmos a nossa vida pela glória daquele que tem o nome que está acima de todo nome. Queridos, a verdade é que muitas vezes a gente se parece muito mais com o senhor fulano do que com Boaz. Esse é o nosso modo de operação. Naturalmente, a gente pensa primeiro em nós, nos nossos próprios interesses, na nossa segurança, na preservação daquilo que a gente considera nosso. Por isso, eu pergunto a você nessa manhã, o que você sabe que você deve fazer, mas não faz por conta do custo? O quê? Quais são os serviços que você continuaria realizando se soubesse que ninguém jamais ouviria deles? Quais são os? Se aquilo que Boaz fez é belo, aquilo que o verdadeiro Boaz fez, meus irmãos, é infinitamente mais belo. Jesus, o nosso resgatador, não colocou os seus interesses em primeiro lugar. Os evangelhos nos contam que ele caminhou durante no deserto 40 dias. Ele foi rejeitado pelo próprio povo, perseguido, humilhado, entregue à morte, foi ferido, desprezado e conduzido à cruz do Calvário. E em tudo isso, ele não buscou o seu próprio conforto, mas buscou a nossa salvação. Ele conhecia, meus irmãos, ele conhecia plenamente o preço do resgate e ainda assim seguiu voluntariamente até o fim. E qual foi o custo? Qual foi? A vida do próprio Filho de Deus. O verdadeiro resgatador, meus irmãos, ele não recuou diante do custo. Em amor, em fidelidade, em obediência ao Pai, ele entregou a própria vida pelo nosso resgate. Amém? Amém. Prosseguindo, veja como a história se desenrola a partir do verso 7. Ora, antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem validados, a pessoa fazia o quê? Tirava as sandálias e dava ao outro. Assim, eles oficializavam os negócios em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz: adquire você mesmo, ele tirou a sandália. Verso 9. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo que estava ali presente: vocês hoje são testemunhas de que acabo de adquirir de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilom e de Malom. Verso 10. Também acabo de adquirir o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o nome dele não desapareça da sua família nem dos registros da cidade. Vocês são minhas testemunhas disso. Meus irmãos, o senhor fulano recusou o resgate. Boaz, porém, aceitou o resgate. E esse resgate custou caro para Boaz. É bem verdade que ele receberia Ruth como esposa, uma mulher virtuosa, uma mulher de valor, mas ele também assumiria novas responsabilidades. Lembra lá do Homem-Aranha? Com novos poderes tem novas responsabilidades. Boaz passaria a cuidar da sogra do ex-marido da sua esposa. Pensa nisso. Dá risada não, senão pega mal para você. Boaz colocaria os recursos para preservar a herança de outra família. Mas, meus irmãos, talvez o custo não fosse apenas maior o financeiro. Talvez o maior custo dizia respeito ao seu próprio nome. Porque Boaz estava disposto a abrir mão da construção do seu legado para preservar o nome de Malom. Em vez de buscar engrandecer a si mesmo, o que ele faz? Ele escolhe servir e honrar outro. Mais uma vez, o texto nos conduz para olhar para alguém que foi maior do que Boaz. Se houve alguém, queridos, disposto a colocar o seu nome em risco, esse alguém foi o nosso Senhor Jesus Cristo. O Filho eterno de Deus veio ao mundo e foi chamado de endemoniado. Ele foi acusado de estar fora de si. Ele foi rejeitado pelo próprio povo. Em alguns momentos, incompreendido pela sua própria família. As pessoas olhavam para o santo de Israel e diziam: ele tem demônio, ele está louco. Então Cristo suporta a vergonha, a rejeição e humilhação para cumprir a nossa redenção. Em outras palavras, Ele é aquele que abre mão da sua reputação aos olhos dos homens para nos resgatar. É alguém que arrisca o seu próprio nome por mim e por você. Infelizmente, queridos,
Quando nós lemos esse relato, sabe qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é nos colocar no lugar do resgatador. A gente gosta mesmo de se identificar com Boaz. Mas a verdade é que nós somos aqueles que precisam de resgate. Assim como Ruth e Noemi dependiam de alguém que agisse por elas, nós dependemos de um resgatador que fizesse por nós aquilo que jamais nós poderíamos fazer. Essa é a beleza do Evangelho. Cristo fez isso por nós. Mas a nossa redenção, meus irmãos, não termina apenas com o pagamento do preço. Toda verdadeira redenção produz uma nova realidade. Assim, se alguém está em Cristo, é nova, as coisas antigas ficaram para trás. É um evangelho que gera vida onde havia morte. É um evangelho que gera esperança onde havia desespero. Futuro onde parecia não haver continuidade. E é exatamente isso que os versos 11 e 12 apontam. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas que o Senhor faça com essa mulher que vai entrar na sua família, como fez com quem? Com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Lembram lá? 12 tribos. Que você seja poderoso em Efratá e ganhe fama em Belém. Que com os filhos que o Senhor conceder a você, dessa jovem, a sua família, seja como a família de Perez, que Tamar deu a Judá. Os anciãos pedem, meus irmãos, que Deus faça com Boaz e Ruth o mesmo que Ele fez com outras famílias na história da redenção. Em primeiro lugar, Ele menciona Raquel e Lia. Você se lembra da história delas? Foi por meio delas que o Senhor edificou a casa de Israel. Delas nasceram as tribos que formariam o povo da aliança. E em seguida, o autor menciona Perez, filho de Tamar e Judá. À primeira vista, essa referência parece um pouco estranha, não parece? Por que o autor está querendo recordar de uma das histórias mais difíceis de Gênesis? Porque Judá se envolve com Tamar, pensando tratar-se de uma prostituta, sem saber que ela era sua própria nora. É uma narrativa marcada por vergonha, por pecado, por injustiça. Então por que o autor de Ruth citar Perez? Não faz sentido. Porque Perez, meus irmãos, se torna um dos antepassados da tribo de Judá, do qual nasceria quem? O rei Davi. E mais tarde, o próprio Messias. Você percebe que existe algo em comum em todas essas famílias? Nenhuma delas é perfeita. Raquel e Lia vieram de uma família marcada por rivalidade. A história de Tamar e Perez é marcada por vergonha, por injustiça. E agora nós encontramos Boaz e Ruth. Uma viúva, uma estrangeira, uma ex-moabita, uma família que é devastada pela morte. E ainda assim, queridos, Deus continua escrevendo a sua história. Meus irmãos, essa é a beleza da graça de Deus. Deus não precisa, não depende de famílias perfeitas para cumprir os seus propósitos. Ele é um Deus que remide histórias quebradas e a transforma essas histórias em instrumentos da sua aliança. É exatamente isso que nós vemos acontecendo aqui. Ao restaurar a família de Elimeleque, Deus não estava apenas resolvendo um problema familiar isolado. Ele estava preservando, meus irmãos, a história da redenção. É isso que nós vemos a partir do verso 13, a segunda parte da nossa exposição. Antes de olharmos para o texto, deixe-me contar a você uma história. Você entende que quando eu conto a história, eu não estou pedindo para você fazer o mesmo, né? Tá claro isso, né? Uma fotinha aí dos primos. O Henrique está no colo e eu estou aqui do lado, pequeno e já calvo. Quando eu era criança, as férias, elas tinham um roteiro certo. A minha família viajava junta. Meus pais, meus avós, meus irmãos, meus tios, meus primos. E o destino era sempre Punta Cana, Caraguá, meus irmãos, Cocanha. Em uma dessas viagens, nós estávamos reunidos, conversando e relembrando algumas histórias da família. Algumas situações engraçadas, episódios marcantes e até mesmo acontecimentos difíceis do passado. Foi então que um dos primos mais velhos teve a brilhante ideia: e se a gente inventasse um boato? Um caso, um babado. A gente inventou a história de um suposto irmão da avó Luzia, da nossa avó, que dava dinheiro pra gente. Um tio que ninguém conhecia. Um tio que nunca era mencionado. Um tio que foi excluído da família por um motivo misterioso. E o rumor começou a se espalhar entre os primos mais novos. A gente insistia que aquele assunto havia sido abafado pela família e a gente dizia que se alguém perguntasse aos mais velhos, eles fingiriam que esse tio nunca existiu.
E na lógica infantil, seria justamente esse silêncio que seria a maior prova de que a história era o quê? Verídica, verdadeira. Eu acho que é por isso que as histórias de teorias da conspiração conseguem convencer algumas pessoas, né? Você não consegue responder, não consegue explicar, tá aí, existe. Mas o mais interessante é que essa brincadeira, ela produziu um efeito completamente inesperado. Depois da correção, depois da surra, depois do chinelo, toda a família acabou reunida para contar a verdadeira história dos pais, dos avós e dos tios. De onde eles vieram, como foi a infância deles, quais dificuldades eles enfrentaram e, sobretudo, meus irmãos, como Deus conduziu cada etapa da nossa família. E talvez você já tenha pesquisado a árvore genealógica da sua família. E nessa busca você tenha descoberto personagens importantes, fatos curiosos e histórias que talvez você preferia esquecer. Mas muito mais importante do que descobrir de onde nós viemos é perceber, queridos, como Deus conduziu a história da nossa família. Isso com você também. E é exatamente isso que acontece no final do livro de Ruth. O casamento aconteceu, mas a história ainda não terminou. Na verdade, é justamente agora que a história alcança o seu verdadeiro ápice. Vamos ler os versos 13 a 17. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou a sua mulher. Boaz teve relações sexuais com ela e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi teve um filho, tem um filho. Deram-lhe o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. À primeira vista, meus irmãos, esse texto parece apenas anunciar para mim e para você o nascimento de uma criança. Mas o narrador quer que a gente enxergue algo muito mais do que o nascimento. Porque Obed não representa para nós apenas a restauração da família de Elimeleque. O nascimento dele ocupa um lugar decisivo na história da redenção. Isso lembra para mim e para você que a Bíblia não é uma coleção de histórias de pessoas extraordinárias na qual eu e você precisa imitar para assim o divino, o eterno, colocar para nós aceitação. Essa nunca foi a mensagem da Bíblia. A Bíblia conta uma única e grande história, e qualquer história. A história de um Deus que por sua graça está salvando para si um povo formado por pecadores. Mas essa história não elimina as histórias individuais. Pelo contrário, queridos, Deus escreve a sua história de redenção transformando a vida de pessoas reais. É justamente isso que nós vemos em Ruth. Embora todos façam parte desse mesmo plano redentor, o Senhor trata cada personagem de forma pessoal, de forma única. E é por isso que nessa segunda parte do texto eu quero convidar você para que a gente olhe para cada um desses personagens e a gente venha perceber como Deus trabalhou de maneira particular na vida deles. Comecemos por Noemi. No início do livro, ela sai de Belém em busca de uma vida melhor, ela parte com o marido Elimeleque para uma terra pagã e literalmente lá acontece o quê? Ela perde tudo, perde o marido, perde os 2 filhos e ela retorna para Belém dizendo: não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque o Todo-Poderoso me deixou amarga. Alguém que volta vazia, ou pelo menos é assim que enxerga a própria história. Na verdade, ela não volta completamente vazia, porque ela volta com Ruth ao seu lado. Mas essa amargura, a amargura de Noemi, era tão profunda, mas tão forte, que ela já não conseguia perceber a graça de Deus presente na sua vida. Quantas vezes, meus irmãos, isso também acontece conosco? A nossa dor nos impede de enxergar as evidências da bondade de Deus. Mas observe como a história termina. No verso 16, aquela mulher que dizia estar vazia, segura um neto nos seus braços. Aquela que dizia que Deus havia se voltado contra ela, é cercada pelo cuidado do Senhor. A sua velhice está protegida. Boaz cuida dela. Ruth permanece ao seu lado. E Obed se torna instrumento da preservação da sua família. Noemi imaginava que Deus havia abandonado, quando na realidade Deus jamais deixou de agir. Essa é uma das grandes lições do livro de Ruth. O Senhor não começa a trabalhar quando a gente percebe a sua presença. Ele já está trabalhando muito tempo antes. O nosso Deus, meus irmãos, não é um Deus distante. Emanuel, lembra? Deus conosco.
Ele governa reis e nações, mas também conduz os passos de uma viúva desconhecida. Ele mantém o universo em suas mãos, mas ao mesmo tempo cuida de pessoas comuns. Como o pastor da parábola da ovelha perdida, o Senhor vai atrás dos seus. E foi assim que o nosso Senhor Jesus Cristo lidou e fez com Noemi. E veja, queridos, mais do que restaurar, do que restituir a sua condição financeira, Deus restaurou o seu coração, o seu interior. A mulher amarga termina a sua história consolada. A mulher que se dizia vazia termina cercada pela bondade de Deus. Agora considere Ruth. Ela começou essa história completamente fora do povo da aliança. Ela era moabita, criada no meio do paganismo, completamente distante do Deus verdadeiro, Yahvé. Se casou com um israelita e logo depois fica viúva. Humanamente falando, o seu futuro estava completamente inexistente, mas Deus também estava escrevendo a sua história. Ela deixou a sua terra, a sua família, os seus deuses para seguir o Deus de Israel. Ela chega em Belém viúva, pobre, estrangeira, mas não é assim que a sua história termina. Ela é recebida por Boaz, reconhecida como uma mulher de valor e se torna mãe de Obed. Ruth está para sempre na história da redenção. Perceba, irmãos, como Deus utiliza de acontecimentos que parecem apenas tragédias para conduzir Ruth ao lugar que Ele desejava que ela estivesse. Deus usou a fome, Deus usou a decisão pecaminosa de Elimeleque, Deus usou a morte de Malom. Nada, meus irmãos, absolutamente nada escapa do governo do nosso Deus. Ruth é um dos retratos mais vívidos, mais claros da graça do nosso Senhor Jesus Cristo agindo em todo o Antigo Testamento. Por fim, considere Boaz. Boaz aparece no início da narrativa como um homem rico, piedoso, muito respeitado, mas a sua história também estava incompleta. Ao final do livro, nós encontramos um homem casado, pai de família e participante direto da história da redenção. Mas há um detalhe muito interessante que o livro de Ruth não nos traz, mas que o Evangelho de Mateus faz questão de registrar a respeito de Boaz. Veja comigo, Mateus capítulo 1, genealogia de Jesus. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Jacó gerou Judá, isso. Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi quem? Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Sabe quem que era a mãe de Boaz? A prostituta de Jericó. Uma mulher pagã, alcançada pela graça de Deus. Isso, meus irmãos, nos ajuda a entender o caráter de Boaz. Ele sabia, ele estava ciente, pela história da sua própria família, que Deus transforma pecadores. Ele sabia que o passado não define aqueles que foram alcançados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que agora, Boaz, ao olhar para Ruth, não vê apenas uma moabita. Ele enxerga, meus irmãos, alguém que havia sido resgatado pela graça de Deus. Essa é uma das maiores implicações do Evangelho. Se Deus transformou Raabe, prostituta, em uma mulher piedosa, uma mulher de família, se Deus transformou Ruth em uma mulher de valor, então ninguém, meus irmãos, absolutamente ninguém, está além do alcance da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Como consequência da fidelidade de Boaz, o seu nome se torna grande em Israel. E agora, ele segura nos seus braços o seu filho. Qual que é o nome da criança? Obed. E dificilmente haveria um nome mais apropriado do que esse. Obed significa servo. Que nome para um filho de pais e mães cuja história foi marcada pelo serviço, foi marcado pela generosidade, foi marcado pelo amor ao próximo. É assim, meus irmãos, que Deus costuma agir. A verdadeira grandeza não nasce da busca de reconhecimento, não nasce da busca de legado, mas de uma vida que é vivida em fidelidade, de uma vida que é vivida em serviço. Aqueles que vivem para fazer o nome de Deus conhecido, aqueles que vivem para fazer o nome de Deus grande, são esses que descobrem no tempo certo, no tempo devido, que é o próprio Deus quem cuida do seu e do meu nome. Eu quero propor fazer um exercício a você. Pega a sua Bíblia aí, abre em Ruth, coloque um dedo no capítulo 1 e outro dedo no capítulo 4. Faça isso aí se você puder. Um dedo no capítulo 1 e outro dedo no capítulo 4.
Quantas páginas tem aí entre um capítulo e outro? Uma? Caramba, o editor foi miserável, hein? Diagramação? 3, 4. Um livro tão pequeno por esse, meus irmãos, que se a gente passa rápido, a gente nem percebe que ele está ali. No entanto, que presente que Deus deu ao seu povo por meio de 3 páginas, 4 páginas. Em apenas 4 páginas, o livro de Ruth concentra algumas das verdades mais profundas de toda a Bíblia. Veja comigo na projeção. Esse livro nos ensina a providência de Deus em tempos de fome, em tempos de desespero, a fidelidade do Senhor e seu amor pactual cuidando do seu povo, o perigo de vivermos sem considerar a palavra de Deus, como aconteceu com Elimeleque, a graça de Deus alcançando o coração amargurado, como aconteceu com Noemi, a seriedade dos votos diante do Senhor, na fidelidade de Ruth, conforme aconteceu com ela, a inclusão dos gentios ao povo da aliança, cumprindo tudo aquilo que Deus já havia falado para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, o cuidado de Deus pelos pobres, necessitados, estrangeiros, a soberania de Deus nunca elimina a responsabilidade do homem, a nossa necessidade, meus irmãos, de descanso, de proteção, apontando para Cristo, nosso verdadeiro resgatador, sangue do nosso sangue, o custo, meus irmãos, da nossa redenção, e coloca diante de nós uma escolha: viver para fazer o nosso próprio nome grande ou seguirmos aquele que viveu para glorificar o nome de Cristo. Tudo isso, meus irmãos, tudo isso em apenas 4 páginas. Eu espero, meu irmão, no fundo da minha alma, que isso desperte em você um amor ainda maior por esse livro de capa preta. A Bíblia não é a coleção de histórias isoladas, ela é a revelação de um único plano. Um plano que tem começo, meio e fim. Um único Deus formando um único povo por meio de um único Salvador, Jesus Cristo. Quando a gente enxerga isso, meus irmãos, cada livro da Bíblia deixa de ser apenas uma história independente e passa a ocupar o seu lugar na grande história do nosso Senhor Jesus Cristo. Boaz, meus irmãos, só foi um homem íntegro porque o seu coração estava encharcado da palavra de Deus. É disso, meus irmãos, é disso, homens, que nós precisamos. Encharcar o nosso coração da palavra de Deus. Isso não é legalismo, isso não é algo ultrapassado, isso é vida, e vida em abundância. E por fim, eu quero que você entenda uma verdade. O mesmo cuidado que Deus demonstrou a Noemi, Ruth e Boaz continua sendo dado àqueles que pertencem a Cristo Jesus. Portanto, meu irmão, o Senhor conhece a sua solidão. O Senhor conhece a sua dor. Ele conhece a sua enfermidade. Ele conhece a amargura que você tenta esconder. Ele conhece aquele diagnóstico que você ainda nem recebeu. Ele conhece o seu desejo de encontrar um cônjuge. Ele conhece as dificuldades do seu casamento, a luta que você tem passado com seus filhos, o seu desejo de ter um filho, o seu passado, os caminhos pelos quais você teria andado se a graça de Deus não tivesse interferido na sua vida. Ele conhece toda a sua história. E não apenas isso, Ele também conhece a história daqueles que vieram antes e depois de você. Assim como Deus conduziu cada detalhe da vida de Noemi e de Ruth, Ele tem conduzido cada detalhe da minha e da sua vida. Amém? E agora no final do livro, Deus amplia a nossa visão. Porque até aqui nós olhamos para a maneira como Deus trabalhou na vida de cada personagem. Por meio da genealogia, o Senhor nos mostra que esta pequena história vivida numa cidade lá interior de Israel não diz respeito a Noemi, Ruth e a Boaz em última instância. É uma história que faz parte de algo infinitamente maior. Vamos ler os versos 18 a 22. Esta é a linhagem de Perez. Perez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. Eis a árvore genealógica. Mas perceba que essa lista nem sequer está completa. Ela começa com Perez. E se a gente voltar um pouquinho mais na história, a gente vai ver quem são os seus antepassados. O pai de Perez foi quem? Judá. Um homem marcado por sua vida de pecado. Mas antes de Judá, a gente encontra quem? Jacó. Uma história marcada por morte, marcada por engano, marcada por mentira. E antes de Jacó, sabe quem a gente encontra? Abraão, o pai da fé, que entregou a sua esposa nas mãos do faraó. Antes de Abraão, a gente encontra Noé, o homem também da fé, que construiu uma arca, mas que tempos depois do dilúvio, se embriaga na sua própria tenda. No início de tudo, meus irmãos, a gente encontra Adão, o único homem que entrou no mundo sem pecado e que mesmo assim escolhe dar ouvidos à serpente ao invés de obedecer à voz de Deus. A gente também encontra Moisés,
que não entrou na terra prometida por causa do seu pecado. A gente encontra Davi, envolvido nas maiores falcatruas, tigrinho, pornografia, adultério, assassinato. A gente também encontra Pedro, que nega Cristo. A gente encontra Paulo, perseguidor da igreja. Esses são os heróis da fé, meus irmãos. Esse é o nosso povo. Uma família que aos olhos humanos muitos teriam vergonha de apresentar. Você tem um tio que ninguém gosta de mencionar na reunião da família? Você tem um parente que ninguém gosta de falar? Você acha que não, né? Você acha? Bobo. Você tem sim. Ou talvez exista uma outra possibilidade. Sabe qual que é a possibilidade? Sabe qual que é? Vocês sabem qual que é. Talvez, meus irmãos, se os pensamentos mais profundos do seu coração fossem projetados nesse telão, se tudo aquilo que apenas Deus conhece a respeito de você fosse revelado, possivelmente seria você, esse parente que ninguém gostaria de falar. Por que, irmãos? Porque Jesus escolhe nascer numa família como essa. Esse sermão poderia ter a trilha sonora, né? Esta família é muito unida. Porque a Bíblia, meus irmãos, nunca foi a história de homens extraordinários, de mulheres extraordinárias, tentando conquistar o favor de Deus. A Bíblia é a história de um Deus santo que salva pecadores. E como diz um comentarista bíblico, quando Deus encarnou, Ele não veio vestido como uma roupa de proteção, como alguém que entra num laboratório para evitar contaminação. Ele veio para se identificar conosco. Ele entrou na linhagem de pecadores. Ele se mistura com homens e mulheres pecadores. Foi exatamente isso que aconteceu durante todo o ministério de Jesus. Os fariseus diziam: Ele anda com publicanos, pecadores, beberrões, prostitutas. E Jesus respondia: eu vim para os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar a pecadores. Essa é a mensagem da Bíblia. Essa genealogia não revela, meus irmãos, apenas a graça de Deus para mim e para você. Ela também revela a nós a sua maravilhosa providência. Quando nós olhamos para essa linhagem, a gente consegue perceber que Deus conduziu cada acontecimento da história para cumprir o seu precioso plano. O Senhor continua agindo. Eu sei que muitas vezes não parece. Eu sei que muitas vezes parece que nada faz sentido. A nossa vida parece um monte de ponta solta. Mas Deus continua governando todas as coisas. E essa providência, meus irmãos, não terminou em Ruth. Ela atravessou gerações. Deixa-me fazer um outro exercício com você. Pense no nome do seu pai e da sua mãe. Pensou aí? O nome dos seus avós. 4. De 2 foi para 4. O nome dos seus bisavós. De 4 foi para 8. Certo? Nem sei o que tem depois disso. 16. Conseguiu lembrar o nome dos 16? 32. 64. 128. 256. 514, certo? Não. 512? Quase, por 2. Bingo. Meus irmãos, a providência de Deus, ela atravessa gerações. Por vezes a gente não vai entender. Às vezes só vai fazer sentido daqui 1, 2, 3 gerações aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida hoje. Assim como foi na história de Ruth. Você se lembra da história de Davi? Quando ele fugia de Saul e precisou encontrar um lugar seguro para proteger os seus pais? Você sabe para onde o Davizão levou os seus pais? Para onde? EBD, meus irmãos, vamos lá. Para Moabe. Porque ele sabia que lá era a terra da vovó Rutinha. Por isso, tenha cuidado para você não julgar a providência de Deus olhando apenas para o presente. A gente enxerga apenas 5, 10 anos. Deus trabalha em gerações. Deus é passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Muitas coisas da minha e da sua vida vão permanecer sem resposta. Talvez você se pergunte por que isso aconteceu, por que aquilo aconteceu, e talvez você nunca saiba nesta vida. Por quê? Porque alguns frutos aparecerão daqui a apenas 2 ou 3 gerações. Talvez são seus bisnetos que vão olhar para trás e vão perceber os acontecimentos de Deus que hoje para você parecem incompreensíveis. C.S. Lewis tem uma frase: até que tenhamos rostos, ou rostos, depende como você conjuga o plural de rosto no seu livro. Ele diz assim: agora eu entendi, Senhor, porque eu não encontrei nenhuma pergunta. Diante da sua face, todas as perguntas somem e só resta adoração. Irmãos, Deus opera
numa escala muito maior do que a nossa mente consegue imaginar. E é por isso que nós somos chamados a descansar naquilo que Paulo fala a nós em Romanos 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Nós somos chamados, irmãos, a confiar naquele que vê começo, meio e fim da nossa história. O livro de Ruth também nos mostra, em último lugar, que Deus age, em penúltimo lugar, que Deus age de maneira ordinária, planejando e cuidando do seu povo. Pergunta a você, Ruth é um livro que é marcado por grandes milagres? Tem mar se abrindo aqui? Tem multiplicação de pães, de peixes? Tem línguas estranhas rodando aqui solto? Anjos aparecendo? Terceiro céu? Não. Nada disso acontece. Muitas vezes, queridos, nós temos a impressão de que Deus só está agindo quando a gente vê coisas extraordinárias acontecendo. Mas o livro de Ruth nos ensina exatamente ao contrário. Ele nos mostra um Deus cuidando do seu povo todos os dias. O seu povo comum, o seu povo ordinário. Isso não significa a gente negar que Deus opera em escalas milagrosas, em escalas extraordinárias. Ele sim faz isso e faz quando quer. Mas Ruth nos orienta e nos ensina que o cuidado de Deus com uma viúva, com uma moabita, com uma senhora e um solteiro piedoso não é menos impressionante do que o seu cuidado ao abrir um mar. Em último lugar, para a gente encerrar, Deus estava conduzindo essa história para trazer ao mundo o verdadeiro Redentor. Amém? É exatamente isso e por isso que a história termina em Davi. Porque Davi aponta para aquele que viria da casa de Davi. Jesus Cristo, o verdadeiro Redentor. Aquele que muito melhor e muito maior do que Boaz pagou um preço infinitamente para resgatar o seu povo. Boaz, meus irmãos, nessa história, ele deixa a sua comodidade para resgatar uma família. Cristo deixa a glória do céu. Boaz colocou a sua reputação em risco. Cristo se faz maldição no meio do seu lugar. E no momento de maior sofrimento, quando ele carregava o nosso pecado, não tinha nenhum resgatador que pudesse livrá-lo. Pelo contrário, nós ouvimos dos seus lábios: Deus meu, por que me desamparaste? Foi esse abandono, meus irmãos, abandono esse que garantiu que hoje nós jamais fôssemos abandonados. E é por isso que o Evangelho de Ruth continua sendo uma boa notícia para todos nós. Todos nós temos pecados que nós gostaríamos de esconder. Todos nós temos motivos pelos quais, humanamente falando, nós deveríamos ser excluídos da família de Deus. Mas não importa de onde você vem. Se você vem de um contexto de idolatria e de pecado como Ruth, se o seu passado foi marcado por amargura como Noemi, se você se afastou do Senhor em amargura e rebeldia, se você se afastou do Senhor por imoralidade como Raabe, ou se pela graça de Deus você sempre caminhou por perto como Boaz, o convite é o mesmo para todos. Venham, venham, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja judeu, seja moabita, seja brasileiro. Amém? Baixe teus olhos, baixe tua cabeça, feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos pelas boas novas do Evangelho. Nós te louvamos porque o Senhor nos encontrou onde nós estávamos. Alguns de nós vieram de muito longe, em caminhos de pecado, mas o Senhor nos chamou pela tua graça. Outros de nós sempre estiveram próximos da tua igreja, mas descobriram que também carregavam um coração rebelde. Outros, Deus, conheceram tempos de afastamento e de amargura como Noemi, mas a todos nós o Senhor veio buscar. E é por isso que nós pedimos, nos acolhe debaixo das tuas asas, por meio de Jesus Cristo, o nosso fiel Redentor e Resgatador. Nós te agradecemos, Pai, pelo teu povo, um povo reunido de todas as nações, de toda a língua e de toda a história. Um povo formado por pecadores que foram feitos novas criaturas naquele que nos amou. E pedimos que o Senhor continue a tua obra em nós. Continue nos purificando, ainda que esse processo seja doloroso. Continua nos moldando à imagem do nosso Salvador, até o dia em que estaremos plenamente semelhantes a Ele. O dia em que veremos face a face. É no precioso nome de Cristo que nós oramos. Amém e amém.